Olá, boa noite, boa noite. Aqui estamos para mais um Evangelho no Lar. Como sempre fazemos, todos os domingos, aqui estamos. E vamos nesse momento nos harmonizando para convidarmos esse Mestre amado para nos visitar uma vez mais. São exatamente 19 horas. Vamos elevar o nosso pensamento, pedindo ao Mestre Jesus que esteja conosco, que adentre o ambiente em que cada um de nós se encontra e vá levando a luz em cada cantinho onde se fizer necessário, que vá levando o amparo, as bênçãos, os bálsamos de amor, de alívio para todas as dores visíveis e invisíveis, aquelas dores que escondemos com um sorriso, e aquelas enfermidades, aqueles problemas que julgamos não ter solução. Mestre amado, ilumina nossa mente, nosso coração, fortalece-nos na caminhada, encoraja-nos a prosseguir, seguindo os teus passos e praticando a lei de amor e de caridade que tu nos ensinastes. Convidamos a ti, Mestre amado, aos nossos anjos de guarda, a esses trabalhadores incansáveis da tua seara, que nos acompanhem neste Evangelho. Por tudo te damos graças e te convidamos a ficar conosco uma vez mais. Que assim seja. Que assim seja, Mestre Jesus. Para quem gosta de nos acompanhar, uma boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Para quem gosta de nos acompanhar, hoje nós vamos estudar um pouquinho, fazer a leitura do capítulo 10, item 17, falando sobre a indulgência. E nos diz assim no item 17: sede indulgentes com as faltas do outro, sejam quais forem. Só julgueis com severidade vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, assim como a tiverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes e encorajai-os à perseverança. Fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo sua asa branca sobre a falta dos homens e velando-as assim aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos vós a misericórdia infinita de vosso Pai, e nunca esqueçais de dizer-lhe em pensamento, e sobretudo através de vossos atos: perdoai nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Sempre falamos que para podermos
realmente fazer essa oração do Pai Nosso, né? A oração dominical que Jesus nos ensinou, nós precisamos refletir. Não podemos fazer essa oração como um papagaio, porque olha a nossa responsabilidade. Vamos ver o que nos diz aqui, seguindo o Evangelho. Compreendei bem o valor dessas palavras sublimes. Não só a letra é admirável, mas também o ensinamento que encerra. O que vós pedis ao Senhor, solicitando-lhe o perdão, é apenas o esquecimento de vossas ofensas? Esquecimento que nada vos deixa, pois Deus se contenta em esquecer vossas faltas e não pune, mas também não mais recompensa. A recompensa não pode ser o prêmio ao bem que não se fez, e ainda menos ao mal que se fez. Fosse esse mal esquecido. Pedindo-lhe perdão de vossas transgressões, vós lhes pedis o favor de suas graças, para não mais cair em erro, e a força necessária para entrar num novo caminho, caminho de submissão e de amor, no qual podereis somar a reparação ao arrependimento. Então, nós realmente estamos perdoando os nossos irmãos? Deus nos perdoa, é fato. Ele sempre nos perdoa, porque Ele é misericordioso, Ele é bom, é justo. Então, se estamos pedindo perdão, estamos arrependidos, Ele nos perdoa. Mas é a nossa parte, estamos fazendo? Estamos perdoando aquele que nos ofende, aquele que nos magoa? E diz assim o Evangelho: quando perdoais a vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Esse véu muitas vezes é bem transparente a vossos olhos. Levai-lhes junto com o perdão, o amor. Fazei por eles o que pediríeis ao Pai Celeste fazer por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai com o exemplo desta caridade ativa e incansável que Jesus vos ensinou. Pregai-a como Ele mesmo fez durante todo o tempo que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda a prega sem cessar, desde que passou a ser visível apenas para os olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai sobre seus passos, e eles vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso depois da luta. Com ele, carregai todos vós vossa cruz, e escalai penosa, mas corajosamente, vosso calvário. Porque no topo está a glorificação. Isso nos disse João, bispo de Bordeaux, 1862. E como sempre, o nosso livrinho, o nosso roteiro sistematizado para o estudo do Evangelho. E nos diz assim: o que é indulgência? A indulgência é uma das virtudes que caracterizam o verdadeiro cristão e que se expressa pela postura complacente, condescendente, compreensiva, que se adota perante as faltas e imperfeições do próximo. Ser indulgente é saber relevar, perdoar, esquecer, dissimular, diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento dos semelhantes. E por que é necessário julgar com severidade as nossas próprias ações? Porque a nossa felicidade só é edificada mediante ações
voltadas para o bem. Daí a necessidade de julgar com bastante rigor os nossos atos, a fim de corrigir os desvios e selecionar aqueles que efetivamente nos conduzem ao bom caminho, tomando-os por conduta. Quanto às ações do próximo, compete-nos apenas relevá-las, deixando a Deus o encargo de julgá-las. Com quem em especial devemos usar de indulgência? Com todos os nossos irmãos sem distinção. Esse sentimento doce e fraternal que deve nortear o nosso comportamento é para ser estendido a todos que nos compartilham a existência. Porque muitos de nós, queridos irmãos, fazemos a parte mais fácil, ou seja, ser bonzinho lá fora. E aí no nosso lar, convívio com os nossos, aí nós mostramos quem realmente somos. Não. A verdadeira caridade começa em casa. Precisamos ser indulgentes, complacentes, compreensivos. Começa na família, a nossa primeira escola. Não é por acaso que estamos nessa família. Não é por acaso que temos o parente difícil. E às vezes o parente difícil somos nós ainda. Não é assim, né? Então, vamos seguindo, diz assim: Jesus, ao nos prescrever que amássemos uns aos outros, não estabeleceu quaisquer condições ou limites para isso. E por que devemos ser indulgentes para com os outros? Porque precisamos igualmente de indulgência, já que não somos perfeitos. Ademais, o nosso Pai, pela sua infinita bondade, usa constantemente de indulgência para conosco. A indulgência de que Deus se utiliza para conosco constitui o efeito reversivo da indulgência que usamos para com os nossos semelhantes. Então, quer dizer, se eu quero a indulgência do nosso Pai, eu preciso ser indulgente também. Precisamos fazer isso. Que efeito produzirá nossa indulgência no próximo? A nossa reação pacífica e compreensiva diante de suas faltas poderá contribuir para sensibilizar-lhe o coração, concitando-o a corrigir-se e a trilhar o caminho do bem. A indulgência para com o próximo tem como função clarear-lhe o raciocínio, renovar-lhe o modo de pensar e de ser e amparar-lhe a caminhada. E perdoar será suficiente para nos libertar? Não. É um grande passo, porém não suficiente. A lei de Deus, que é de amor, nos impõe o dever de não só perdoar, mas, acima de tudo, de auxiliar os nossos inimigos através da oração, de pensamentos fraternos e de atos que lhes ajudem a encontrar a felicidade. Muitos criminosos se regeneram sob o amparo e a orientação caridosa de suas ex-vítimas, movidos que são pelo influxo da lei de amor. Vocês lembram, queridos irmãos, de um fato? Vamos fazer um parêntese aqui, só para a gente reportar. Quando diz aqui muitos criminosos se regeneram, vocês lembram daquele filho de um senhor, creio que era japonês até, de São Paulo, que mantiveram em cativeiro um menininho de 4 anos, e mesmo ele tendo pago o resgate, eles mataram o menino, lembram? E depois teve uma reportagem com ele
o pai dizendo para o criminoso, para esse irmão, né, que tinha perdoado. Que tinha perdoado ele. Imagina só. Tudo que ele fez, as atrocidades, e o pai, que grande alma, grande espírito, grande ser humano, né? Ainda temos já entre nós grandes seres, grandes exemplos. Só que não dá tanto ibope quanto o mal que é praticado. Se nós observarmos, o mal ainda dá mais ibope, né? E infelizmente é assim. Então, vamos prosseguir aqui. No item 18, diz assim: caros amigos, sede severos convosco, indulgentes com as fraquezas dos outros. Esta é uma prática de santa caridade que bem poucas pessoas observam, bem poucos de nós. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo, mais ou menos pesado, que deve ser posto de lado para a escalada da montanha do progresso. Por que então serdes tão clarividentes com o próximo e tão cegos em relação a vós mesmos? Quando deixareis de notar no olho de vosso irmão o cisco que o fere, sem ver no vosso a trave que vos cega e faz caminhar entre quedas? Crede nos espíritos, vossos irmãos. Todo homem bastante orgulhoso para acreditar-se superior a seus irmãos encarnados, em virtude e em mérito, é insensato e culpado, e Deus o castigará no dia de sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos dos outros, atendo-se a ressaltar o que nele há de bom e virtuoso. Se o coração humano é um abismo de corrupção, sempre existirá em certas pessoas, em seus mais ocultos recantos, o germe de alguns bons sentimentos, vivaz centelha de essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e benigna, felizes os que te conhecem e aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho está iluminado, e em toda a extensão da estrada podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de se chegar ao fim. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo como para si mesmo. Numa palavra, caridade para todos e amor a Deus sobre todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e é impossível amar verdadeiramente a Deus sem praticar a caridade, a qual ele fez lei para todas as criaturas. Isso nos disse aqui de Fetre, bispo de Nevers, em Bordeaux. Como ninguém é perfeito, ninguém tem o direito de repreender o próximo? Seguramente não, uma vez que cada um deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos é confiada. Mas é uma razão de fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não pelo prazer de denegrir, como se faz na maior parte do tempo. Nesse último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com toda a cautela possível. Por fim, a censura que se lança ao outro deve, ao mesmo tempo, ser dirigida a si mesmo, perguntando-se se não a merece. São Luís, Paris, 1860. Então, quer dizer, se aquela pessoa ela prejudica só a si, tudo bem.
Agora, se ela está prejudicando uma comunidade, está prejudicando várias pessoas, a gente tem a obrigação, o dever, sim, de repreender. Não chamando atenção, não, né, falando as quatro ventos, mas falando para ela mesma. E dependendo do caso, sendo caso de justiça, irmos à justiça. Então, às vezes entendemos mal as palavras do Evangelho. É repreensível observar as imperfeições dos outros quando não se pode tirar nenhum proveito disso, mesmo não as divulgando? Tudo depende da intenção. Olha aí. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria até inconveniente não ver por toda parte, senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. Claro que o mal ainda existe, nós precisamos ver, não podemos enxergar o bem onde está o mal. O erro está em fazer que essa observação seja em detrimento do próximo, desacreditando-o desnecessariamente junto à opinião pública. Também seria repreensível fazê-lo apenas para comprazer-se consigo mesmo, num sentimento ao mesmo tempo de malevolência e alegria, com o fato de apanhar os outros em erro. É bem diferente quando, lançando um véu sobre o mal no que diz respeito ao público, limitamos-nos a observá-lo para dele extrair um proveito pessoal, isto é, para estudar como evitar o que se censura nos outros. Além disso, essa observação não é útil ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não observasse os modelos? Então, aquela pessoa que sabe que o outro está praticando mal, está lesando várias pessoas e fica quieta. Ela observa, ela não quer, ela sabe que aquilo é errado, então ela está observando e está aprendendo que ela não vai fazer aquilo. E deixa assim. Então, quer dizer, vários irmãos estão sendo prejudicados porque eu me calei, no caso. Há casos nos quais é útil revelar o mal no outro? Essa questão é muito delicada e aqui é preciso fazer um chamado à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam ela mesma, não há utilidade alguma em fazê-las conhecidas, mas se elas podem causar prejuízo a outros, é preferível o interesse da maioria, como já tínhamos falado, ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois antes caia um homem que vários sejam feitos suas vítimas ou logrados por ele. Nesse caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. É aquilo que falamos, então, nós não podemos deixar uma pessoa praticando maldade, nós estamos vendo, precisamos tomar as devidas providências, né? E diz aqui, é difícil sermos indulgentes para com o próximo? Sim. Levando em conta o mundo em que vivemos, onde o mal ainda sobrepuja o bem, razão porque é mais cômodo destacar os erros do próximo do que procurar suas virtudes. Enxergar a maldade não exige de nós muito esforço, tal a forma como a ela nos habituamos. E por que insistimos em evidenciar os erros dos outros, quando reconhecemos que somos portadores de graves erros também? Porque o nosso comportamento é ainda todo ele sedimentado no orgulho que nos faz alimentar a pretensão inútil de nos colocar em posição de vantagem e de superioridade, rebaixando nosso irmão sempre ao nível de alguém menor ou pior que nós. Enquanto o orgulho ainda estiver ditando as regras de nosso comportamento, só teremos olhos para exalçar os erros alheios, fingindo não lhes anotar as qualidades, porquanto estas certamente tendem a nos colocar em posição inferior, ferindo-nos o amor próprio.
Sim, porque todos temos defeitos, mas também todos temos qualidades. O que está reservado às pessoas que se julgam superiores às demais, acreditando-se no direito de apontar as faltas alheias à justiça divina, encarregar-se-á delas, fazendo-as reconhecer muitas vezes pela dor que o caminho da felicidade passa obrigatoriamente pelo próximo, a quem devemos todo o nosso respeito e atenção, sem jamais julgá-lo em posição inferior. À medida que evolui, o espírito que se conscientiza de que a sua felicidade está na razão direta da felicidade que proporciona ao semelhante e toma o amor próprio, o amor ao próximo, como lema e objetivo de sua vida. Então, quando todos nós agirmos dessa forma, né, como diz aqui, que está na razão direta da felicidade que a gente proporciona ao nosso semelhante, nós vamos começar a ser felizes também. Ser indulgente significa fechar os olhos para os defeitos alheios? Não. O significado de indulgência vai além. Significa que devemos buscar a centelha divina que habita o ímã de cada um de nós e, desse modo, revelar e enaltecer os bons sentimentos e as virtudes do próximo. Deixar de praticar o mal não basta para evoluir. É necessário também e principalmente que faça todo o bem ao alcance em favor do próximo. Nisso está o verdadeiro caminho da felicidade plena. E de que modo a indulgência constitui uma forma de se praticar a caridade? A indulgência, tendo por objetivo a prática de atitudes que visam a promoção do bem-estar do próximo, constitui-se, por isso, em uma das sublimes maneiras de se expressar a caridade. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Os espíritos nos recomendam praticar a caridade, tanto para o próximo como para nós mesmos. De que forma podemos ser caridosos para conosco? Boa pergunta, não é? Por isso que nós gostamos desse livro. Porque muitas vezes ele faz perguntas que nós gostaríamos de fazer. Reconhecendo os nossos próprios defeitos e corrigindo-os enquanto é tempo, poupando-nos assim de dores e sofrimentos maiores. Sabe aquele ditado que diz assim: quem não vai a Deus por amor, vai pela dor. Fato. O Espiritismo vem nos lembrar a obrigação que temos de nos corrigir, consoante nos recomenda o Evangelho. Essa responsabilidade, contudo, é bem maior para aquele que já tem noção desse dever. Ou seja, já estudamos um pouquinho o Evangelho, já sabemos um pouquinho, já não somos mais ignorantes. Então, quem há muito foi dado, muito será pedido. Então, não podemos alegar ignorância. Encerrando mais um Evangelho, lembrando que temos atendimento fraterno pelo Messenger, temos estudos online para quem assim desejar, todas as noites de segunda a sexta às 21 horas, das 21 às 22, temos estudos. Então, aquele que desejar, coloca aí num comentário que depois nós vemos e organizamos, tá bom? Ou deixa o seu número no Messenger também, que eu coloco no grupo de estudo. Amanhã a gente começa o estudo do livro O Céu e o Inferno, que é uma das obras, né, do Pentateuco Espírita, tá bom? Uma vez mais, agradecendo a Jesus, aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores. Terminamos mais esse Evangelho. Com certeza,
O medicamento invisível foi colocado nas nossas águas. O amparo a cada um se fez. O fortalecimento que necessitamos chegou a cada um de nós. Por isso a importância, Mestre Jesus, nós bem sabemos, de elevarmos o nosso pensamento a Ti, de estarmos receptivos nesses momentos do Evangelho no lar, quando oramos. Mestre amado, te agradecemos por todas as bênçãos e te convidamos a visitar todos os irmãos que sofrem, especialmente nesses momentos em que o nosso Rio Grande está sofrendo bastante com os alagamentos, com as chuvas, tantos irmãos desabrigados, tantos irmãos partiram, deixando familiares chorando. Abençoa e fortalece cada um de nós conforme a nossa necessidade, Mestre amado. Ilumina a mente e o coração, como sempre te pedimos, porque é assim que recebemos a força necessária, o encorajamento para seguirmos a nossa jornada terrena, sempre querendo e procurando evoluir espiritualmente. Acompanha-nos em mais uma semana que se inicia. Ilumina nosso caminho. Que assim seja. Um beijo no coração e até o próximo domingo, se Jesus permitir.